um pouco dela, do código, e depois ela funcionando. É, basicamente eu tenho três serviços, um front, um back e o banco de dados. É, eu uso, aqui no caso a gente usa containers para separar os serviços, e é basicamente como se fosse uma máquina virtual, mas e aí cada um desses serviços ele fica ali dentro desse container isolado, como se fossem máquinas separadas, um consumindo o outro. E, bom, aqui é a pasta do front, do back. Esse aqui é o front, basicamente. Isso aqui configura o container, por exemplo, através desse outro arquivo aqui, o Docfile, por exemplo, do back. Eu estou pedindo uma imagem Alpine, isso aqui. Basicamente, eu estou querendo, quando eu construir esse container, que ele seja um Linux nessa versão, e aí dentro desse Linux, dessa máquina, como se estivesse rodando só o Linux, que essa versão ela é básica, vamos dizer assim, não consome muito processamento da máquina. E aí, em cima dela, eu já inicio o, o meu serviço que no caso é de back que eu estou vendo, de back-end. Enfim, tem um desse aqui também pro MySQL, que é o banco de dados, e também para o front. O front ele é basicamente a parte do site em si, que você consegue acessar. É, por exemplo, se eu estou aqui no PWD, onde é que eu estou? LSCDP, vou entrar no front-end. Se eu der um comando aqui no terminal, npm start, ele vai iniciar esse serviço na minha máquina. Esse código aqui que eu tenho, eu jogo ele para dentro do container e aí eu rodo e executo ele dentro do container. Aqui eu fiz a execução na minha máquina. Ele está dizendo que, like, né, ele me disse que a máquina já está, a máquina não, aquela porta onde ia abrir essa porta aqui. Cadê? Enfim, a porta 3000, que é onde ele ia executar, já estava sendo usado porque eu estou com o container rodando. E eu faço um byte de portas, que é basicamente indicar para a minha aplicação que quando acessar aquela porta, essa porta aqui, eu acesso a porta do container. Bom, o site é isso. Ele está assim. Ele, tipo, tá tudo feito, mas ele não tem lógica. Ou tá com toda a lógica, mas ele não tem um back por trás. Ele não está conectado. É como aqui você não consegue fazer um filtro. Na verdade, ele está consumindo a API, está funcionando porque ele está consumindo o link da API que eu subi no container. Eu vou, inclusive, parar o container para mostrar. Ok, esse aqui, parar o back, que aí ele não vai conseguir buscar as informações da API. Enfim, parou. Então agora se voltar aqui no site, ele não carrega as informações porque ele não está acessando o banco de dados, ele está sem o front, como se não tem nenhuma informação aqui na tabela de partidas, login você não consegue fazer, porque ele não vai bater no banco de dados, enfim. Beleza. E aí, tá, agora o banco de dados ele está rodando num container também. Eu consigo acessar ele porque é como justamente se eu tivesse. Eu instalei o banco de dados dentro de uma máquina virtual, do container, vamos dizer assim. Então, eu
consigo acessar. Esse aqui é o banco de dados. Então, aqui são as tabelas. E cadê o users? Selecionar o Linux. Bom, isso aqui, os times que estão cadastrados. Enfim, isso aqui vai fazer sentido um pouquinho depois. E agora tem o back que eu vou subir ele de novo. Aqui tem a pasta de ok, menos. Então, como eu falei, eu vou parar, na verdade, isso daqui estava rodando. Aqui eu não consigo mais acessar a página, né, porque justamente por causa disso eu parei a execução da aplicação na minha máquina. Só que ele já está rodando também dentro do container, porque eu, como eu falei, o container ele já estava rodando, eu já tinha deixado ele para rodar. Aqui, ó, por exemplo. Isso aqui são os logs do container em si. Então vou subir novamente o back. Acho que é esse. Run. Pmstar run dev entre pontos 6 segundos. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo. Tá, e agora é justamente. Tem que voltar para a porta que ele está indicando que ele está rodando. O front é na 3001. 3000 será? Tá aqui. Tá rodando aqui agora, ele tá com, como eu subi o back-end, na verdade, deixa eu até ver aqui. Tá, como é que, é, aqui ele tá subindo, ele tá executando os códigos que ele precisa para popular o banco de dados, faz a conexão também com o banco de dados, e aí é basicamente isso, o código aqui do back eu faço do back-end. Aqui eu estou na pasta do back-end vendo só os códigos do back-end. E aí eu tenho que fazer conexão com o banco de dados, fazer as queries de consulta para fornecer, servir. Isso daqui é uma API, basicamente, que é o que os sites em geral consomem. Então eu forneço é, as rotas que a gente chama também para o site acessar e conseguir buscar as informações que ele precisa para funcionar. Aqui, por exemplo, ainda não terminou de subir. Agora sim, ele está dizendo que a minha API está na roda 3001. Então, eu sei que eu tenho rota localhost 3001, tenho a match. Isso aqui é uma consulta no meu banco de dados e me retorna essas informações que eu fiz. Basicamente, a consulta de match. Essas linhas aqui. Essas informações. Só que tem um pouquinho trabalhadas. Essas tabelas são relacionadas, então eu consigo buscar mais informações de outras tabelas e mandar junto. E aí esse site aqui, essa parte do front que a gente está vendo, ele agora consome aquele back-end, aquela API que faz as requisições no banco de dados. Por exemplo, agora eu consigo fazer a classificação aqui dessas informações. Isso tudo aqui está vindo do banco de dados. Consigo ver partidas, adicionar uma partida. Na verdade, só vou conseguir adicionar quando eu fizer log. Eu já estou logado, na verdade. Então eu vou conseguir. A tela de login funciona, só que é, eu não vou fazer isso agora porque senão vai ficar um pouquinho confuso. Porque no banco de dados, na verdade vou até explicar, a senha ela entra com hash. E a menos que você queira fazer uma landing page ou tipo uma página falsa para descobrir a senha de alguém, aí você não usa esse hash, né? Essa criptografia por trás. Tá bem aqui no código. Cadê? Código no meu, acho que é no meu serviço de login.
Esse aqui. Que é onde eu faço os erros, como é que vai funcionar direitinho o login e tal. Eu acho que também tem uma outra. Vou tentar fazer o login. Considers database. Aqui. Tô meio lerdo. Considers users. Secret admin. Isso aí, fazer um login. Eu acho que eu usei uma criptografia diferente, então não vai funcionar. Com a senha que já estava ali no sítio. Funcionou, tá certo. Basicamente, ele fez uma requisição no banco de dados, comparou se a senha descriptografada estava certa, se não estava, e aí. Bom, enfim, o login está funcionando. E é basicamente nas rotas, se eu. Tipo, enfim, não sei mais o que falar. Apesar de ter um monte de coisa para falar que eu queria. Se deixar, eu vou ficar aqui um tempão explicando. Que mais? Que dá pra ver? Ah, aqui eu consigo filtrar em andamentos. Eita, não pegou. Na verdade está funcionando sim, porque ele não atualizou. Em andamento. Porque isso vai funcionar. Todos os jogos. Vai parecer que não apareceu, mas está aqui. O filtro saiu. O filtro mudou. Parece simples, mas é a aplicação completa. Sei, consigo, sei fazer tudo. Tudinho, tudinho, tudinho. E aí esse é o código do. Não só isso, né? Tem na verdade muitos códigos. Tem. Enfim.